Quirimuré, Paraguaçu. Eram esses os nomes que os nossos antepassados tupinambás davam, respectivamente, ao sítio onde viria a ser erguida a cidade do Salvador e à região que, às primeiras luzes do século XVI, receberia a denominação de Baía de Todos os Santos. Os tupinambás haviam se tornado senhores do lugar depois de derrotar os tupinaés, escorraçando-os para terras do interior. Aqueles índios costumavam erguer suas aldeias em lugares altos e arejados, que tivessem água nos arredores e terra para as plantações. Suas malocas eram amplas casas vegetais, feitas de madeira e folha, capazes de abrigar dezenas de indivíduos. Edificações ecológicas, por sua adequação climática e inserção ambiental, que se dispunham no terreno de modo a formar uma grande praça central, espaço de convívio onde os índios realizavam as suas festas e os seus ritos. Quando os portugueses chegaram aqui, os tupinambás da Bahia se achavam divididos e lutando entre si. Era a guerra entre os tupinambás de Quirimuré e os tupinambás de Itaparica, provocada pelo rapto de uma cunhã, de uma Helena canibal. A primeira povoação extra-indígena que aqui se construiu foi a aldeia praieira, tropical e mestiça de Diogo Álvares Caramuru, com as suas casas debruçadas sobre o mar azul, espalhando-se pelo arvoredo que então se estendia entre os atuais Farol e Porto da Barra. Mais tarde, com o regime das capitanias hereditárias, o capitão donatário Francisco Pereira Coutinho, o Rusticão, ergueu aqui a Vila do Pereira, ou Vila Velha, nas proximidades da enseada da Barra. Vila que logo seria sitiada e destruída pelos tupinambás, em consequência dos desmandos dos colonos do Rusticão. Com isso, a coroa portuguesa tomou para si a capitania baiana e aqui decidiu erguer a capital de um novo mundo. Uma cidade planejada, ou, como bem disse Edson Carneiro, uma Brasília do século XVI. Tudo foi planejado em detalhe. Tomé de Souza, escolhido para comandar a empreitada, recebeu então um regimento assinado pelo rei de Portugal com as determinações do que deveria fazer. Era uma espécie de plano piloto, ao mesmo tempo amplo e minucioso. A tripulação foi organizada com precisão, incluindo quadros administrativos, colonos, soldados para garantir a realização da obra, trabalhadores especializados para realizá-la sob a regência do arquiteto urbanista Luís Dias e missionários jesuítas, que naquela época, em Portugal, império e fé andavam juntos. O regimento determinava ainda que Tomé deixasse Vila Velha de lado, erguendo a cidade-fortaleza em sítio mais apropriado. Cidade que deveria ser construída de acordo com os projetos desenhados previamente em Lisboa. Mesmo o nome da cidade, o seu escudo d'armas, figurando o retorno da pomba Arca de Noé, foram escolhidos antes da partida da expedição para o Brasil. Ela se chamaria Cidade do Salvador da Baía de Todos os Santos. E não, aliás, São Salvador. O São nunca fez parte do nome da primeira capital do Brasil. A escolha da Bahia para implantar a nova estrutura de poder, um governo geral nos trópicos, foi ditada por razões relativamente óbvias. Entre tais motivos, contaram certamente o fato de a capitania ter voltado às mãos da coroa, a boa posição geográfica da região, a sua capacidade para receber grandes frotas, a fertilidade comprovada da terra para o plantio de cana-de-açúcar e algodão, e mesmo a presença de Diogo Caramuru, capaz de facilitar a entrada dos portugueses e de atrair a massa indígena para os trabalhos vistos como necessários. Quanto à localização específica do sítio para a implantação da cidade, pesaram ainda, entre outras coisas, condições de segurança contra ataques inimigos, a ventilação e a boa qualidade da água. A escolha recaiu então sobre o segmento que fica entre a atual Praça Castro Alves e a Misericórdia, refletindo-se evidentemente na parte baixa,
onde hoje se encontram a Preguiça e a Praça Cairu. Escolheu-se, portanto, um altiplano que dominava isolado o mar e os morros vizinhos. Coroa quase plana no cimo de uma colina escarpada, cortada a pique sobre a praia. A esquadra ancorou na parte baixa e teve início a obra construtiva. Como observa Américo Simas Filho, providências tiveram de ser tomadas para principiar a edificação da cidade-fortaleza, com a construção de um armazém para materiais e ferramentas, de oficinas, de barracões. O que significa que Salvador começou na parte baixa, na praia, no porto. O movimento logo fez nascer ali uma rancharia, onde se levantou a capela de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Já os trabalhos na parte alta não foram nada fáceis. De início, os homens não tinham onde dormir em terra firme. Dormiam nos navios que tinham feito a travessia atlântica. Todos os dias, pela manhã, eles escalavam a montanha para trabalhar. Ao entardecer, desciam para pernoitar nas naus. Só depois de feita uma forte cerca de pau a pique no cume da escarpa, o governador levou seus homens para dentro do canteiro de obras. Assinaladas as portas da povoação, definidos os alinhamentos das ruas, sinalizados os locais dos edifícios públicos, foi-se formando então o arraial, o vilarejo cercado com muros de taipa grossa. E a cidade ganhou forma rapidamente, constelando-se com as suas casas de barro cobertas de palha, bem à maneira indígena. Em 4 meses, foram construídas cerca de 100 casas. Surgiram a Casa dos Contos, a Alfândega, a Casa de Câmara e Cadeia, o Palácio do Governo. Tudo naquele cimo de cara para o mar, reinando no trecho compreendido entre as gargantas da Barroquinha e do Taboão. E logo, o padre Manuel da Nóbrega estaria datando uma de suas cartas para Portugal nos seguintes termos: deste porto e cidade do Salvador, a 10 de agosto de 1549. É o primeiro registro que temos de que a cidade do Salvador da Baía de Todos os Santos era já uma realidade. Uma cidade mestiça, sincrética, filha do urbanismo medieval lusitano e de técnicas e materiais indígenas de construção. Cidade de barro e palha, com seu porto de pescadores e a sua praça municipal, primeira praça dos 3 poderes, erguida nos trópicos. Porque, embora tivesse sido desenhada em prancheta lisboeta, uma cidade não pode ser simplesmente transplantada. Sofre influência dos meios ambiente e cultural e dos processos específicos que passa a viver. Em inícios da segunda metade do século XVI, embora ostentasse o título de cidade, Salvador era no máximo um arraial, uma póvoa fortificada feita basicamente de palhoças, rodeada de aldeias tupinambás, fosse em direção ao Carmo ou no sentido do atual Rio Vermelho. As casas eram baixas, modestas, construídas algo improvisadamente com os materiais mais à mão, de modo que se podia ouvir na rua o que era conversado dentro delas. As últimas décadas daquele século, no entanto, foram para nós um período de crescimento, de expansão, de disseminação de engenhos com seus canaviais cedeando ao vento. A cidade via seus imóveis efêmeros, rústicos, darem lugar a edificações mais amplas e mais sólidas. As moradias dos mais ricos iam adquirindo imponência, requintes lusitanos. O terreiro de Jesus se converter em espaço socialmente concorrido, onde se promoviam procissões e corridas de touros. Começaram a se formar, fora dos muros do núcleo urbano, os bairros do Carmo e de São Bento, com casas espalhadas em volta dos conventos ainda muito acanhados,
que ali se haviam implantado. Fechavam-se então os nossos primeiros 50 anos de existência. Em comparação com o acampamento inicial de Tomé de Souza, o crescimento não foi nada insignificante. No século XVII, tivemos a invasão holandesa. Os flamengos ocuparam Salvador, mas a cidade foi retomada. O comandante holandês acabou reconhecendo a derrota e aceitando os termos da rendição, acordo assinado na sacristia do Convento do Carmo no dia 30 de abril do ano de 1625. Não demorou muito e vieram tempos de riqueza e brilho. O período que já foi considerado até mesmo a idade de ouro da cidade da Bahia e seu recôncavo, entre 1650 e 1700. Salvador se tornou cidade grande, bem construída e bastante povoada. Em plena expansão, ostentava notáveis e mesmo esplêndidas construções arquitetônicas, como a Casa dos Sete Candeeiros ou o Paço Municipal, a antiga Câmara de Casa e Cadeia, com as suas arcadas, os seus salões, a sua torre sineira. No campo da arquitetura militar, o Forte do Mar e o de Santo Antônio da Barra. Da arquitetura religiosa, Santa Clara do Desterro e a Ermida de Santo Antônio, no caminho da Vila Velha para a cidade. Mas, sobretudo, a Igreja e Convento de Santa Teresa, com a sua fachada de feitio clássico, os seus altares barrocos, a sua ampla vista para o mar. E o Colégio dos Jesuítas, atual Catedral Basílica, com a sua fácil frontispício em pedra trazida de Portugal. Igreja na qual o menino Vieira teve o seu célebre estalo, graças aos pedidos que fazia a Nossa Senhora das Maravilhas. Enfim, Salvador era já cidade crescida, forte, adulta, e estava de fato cumprindo a missão a que fora destinada, a de uma cidade que começou a existir para que o Brasil existisse.